dois minutos, né? Aqui eu tenho CO2 em forma de gelo seco e tenho CO2 através da combustão. Queimei o papel, esperei o fogo apagar. Aqui eu estou no meio atmosférico, livre, né? Eu queria muito saber, porque ninguém nunca comentou desse experimento aqui, ninguém nunca falou nada, né? É o mesmo CO2, tem uma massa conhecida, né? Então, apenas eu retirar a energia dele e colocar a energia para o CO2, né? Entregar e retirar, ele tem um desce e outro sobe, isso é claro, né? O volume é a atmosfera livre, né? Eu percebo que aqui tem uma cascata de CO2 muito maior do que uma linhazinha de CO2 subindo. Então, a cascata de CO2 que está descendo, ela ocupa um volume muito maior na atmosfera do que a cascata de CO2 a linhazinha de CO2 está subindo, que ocupa um volume menor. Então, eu estou te mostrando aqui, ó. Você vê? É uma linhazinha aqui, outra linhazinha aqui, né? Daqui a pouco vai diminuir isso aí. Mas você vê aqui uma cascata bem grande de CO2 descendo, né? Ó, olha aqui, é bem claro, vem daqui aqui, ó. E aqui uma linhazinha de CO2 subindo. Vai continuar, peraí. Eu estou pegando a câmera ali para tentar pegar o foco, porque são linhas de gás, né? Mas é bem claro que uma desce aqui, ó. Ocupando mais ou menos esse espaço aqui. Daí tem 3 linhazinhas. Vamos seguir aí no experimento, para você enxergar. Eu tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Descendo. É o mesmo CO2, né? A gente tem uma massa conhecida. Aqui você tem uma linha gostaria de saber o que esse... de CO2 subindo. E eu queria te perguntar o seguinte. Sabendo que a gente tem uma massa, a massa do CO2 é conhecida, e ele está no mesmo meio, né? A atmosfera. Eu queria saber de você o que definiu ali. Se densidade é massa sobre volume, o volume para os dois é igual. A massa do CO2 é conhecida também, igual. Não importa, CO2 é CO2 de qualquer situação. E por que um desce e o outro sobe? Então, como eu estava explicando para o Scur sobre a questão do empuxo, que o meio menos denso ele vai aplicar um empuxo menor do que o meio mais denso, né? Só que não é só isso que vai contar para a flutuação. A densidade do objeto também vai importar, por quê? Porque a densidade do objeto vai estar influenciando ali no peso. Então, quando eu fizer a comparação entre o peso e o empuxo, aí eu vou saber se flutua ou não. No caso do CO2, a densidade desse gás frio e do gás quente é diferente. A massa molecular de uma molécula ela é a mesma. Mas a gente não está tratando de uma molécula só, né? É um gás, são várias moléculas. Você pode tratar, porque no ar as moléculas estão livres e cada uma interagindo. A única interação que tem entre elas é colisão. A gente pode tratar ali de uma molécula sozinha, sim, porque elas estão livres no ar. Sim, mas veja bem, para calcular a densidade do gás, você não divide a massa molecular pelo volume, você divide a massa total. Então qual é o volume? Qual é o volume ali? Não, esse aí não tem um volume definido. Então não tem densidade definida também. Então você não pode explicar com densidade, é óbvio. Veja bem. Se não tem volume, veja bem, se não tem volume definido, você não pode explicar esse fenômeno com densidade. Porque densidade é massa sobre volume, depende do volume. Se você não tem o volume definido, acabou a densidade. Sim, esse volume, ele não está definido, por quê? Porque eu não consigo definir uma borda para o gás. Mas tem um volume, digamos assim, tem um volume de gás ali. Eu só não consigo determinar ele qual é. Não existe volume nenhum de gás ali, porque o que existe são moléculas dispersas no ar. Não existe um volume de CO2 ali. O que existe é apenas o volume de uma única molécula, de uma outra molécula misturada com... interagindo com outras moléculas. Isso aí, interagindo com outras moléculas livres. E não você pode imaginar ali uma molécula assim. Então, não existindo nenhum volume, né, o que está em consideração, deve ser levado em consideração, é apenas a agitação, a energia cinética, que é a temperatura da molécula.
Fria, ela não sobe. Quente, ela sobe. A densidade foi aniquilada. As observações são muito simples. Tu querer envelopar aquele CO2 ali, quando ele é molécula livre, todo mundo sabe que o gás, as moléculas estão independentes umas das outras. Querer envelopar aquilo ali dizendo que existe um volume é absurdo, cara. Tu pode aplicar essa quando tem ali dentro do líquido, tem um potinho que nem ali dentro, um isopor, aí tem um volume definido. Agora no ar não tem, é impossível. Está errado, não é assim que considera a densidade quando se fala em ar. Para considerar a densidade, tu vai ter que ter um volume fixo para poder dizer que existe uma densidade dentro da fórmula que a física apresenta. Certo? Não tem como refutar isso que eu estou falando, né, Edivaldo? Oi? Não tem o que dizer sobre isso que eu estou falando. Tu não tem como refutar, porque é verdade. Eu estou falando a verdade. E vocês nunca haviam percebido isso. Vocês não haviam percebido. Acho que é por isso que vocês nunca comentaram o experimento. Eu queria ver o seu comentário. Mas você tentou envelopar esse gás aí, não tem como, realmente. Então, se eu pegar dois gases, por exemplo, o metano, que é CH4, e o propano, que é C4H8. O propano tem uma molécula maior, né? Mas eles na mesma temperatura, se eu liberar esse gás, os dois, por exemplo, estou com um balão, eu estouro o balão com esse gás. Vocês acham qual dos dois vai descer, qual dos dois vai subir, se é que algum vai descer ou algum vai subir ali? Eu vou te responder, Edivaldo. Edivaldo, eu vou te responder. Agora eu entendi porque vocês nunca comentaram esse experimento. Tá, eu entendi porque vocês nunca comentaram esse experimento. Nesse experimento é CO2. Você está querendo inventar um espantalho, arrumar um gás diferente do outro. Eu não estou falando disso. A pergunta foi sobre esse gás específico. É o mesmo CO2 que está livre na atmosfera. A única interação com o meio é a colisão. Você está querendo arrumar, inventar um gás diferente do outro, o que vai acontecer? Não me interessa o que vai acontecer. Eu estou falando desse. Não fuja desse, por favor. Nesse experimento é a mesma coisa do movimento de convecção, cara. O gás CO2 mais frio, por estar mais denso, ele desce, e o que está mais quente sobe. Mas como que você pode falar que está mais denso se não tem volume? Como que você vai explicar com densidade se não tem volume? A densidade muda a velocidade da luz, mas ela não faz nada em outras áreas da física, né? Cara, qual o volume para você explicar a densidade? Bruno, deixa eu dizer aqui, ó. Veja bem, se tu pegar, não, pera aí, ó. Se tu pegasse aquele gelo seco e tu tivesse deixado ele sublimar dentro de um recipiente extremamente exíguo, né? Tu sobrecarregasse, se tu pegasse um tubo e enchesse ele de CO2 em estado de gás, e aí tu injetasse ele dentro de uma câmara de vácuo ali, que é isolante, aumenta um monte a pressão, aumenta 10, não, coloca dentro de um tubo de desodorante, enche de CO2 em estado de gás. Quando tu pressionar, tu liberar esse CO2 no ar, ele está geladíssimo. Ele vai descer ou ele vai subir? O gás que sai, ele não está gelado. O gás que está dentro é que resfria. Ele estava gelado antes? O CO2, para estar em estado gasoso, o CO2 ele tem que estar frio. Tu tem que estar numa temperatura baixa. Para estar em estado gasoso, tem que estar em temperatura baixa? Não, para ele sair, para ele fazer a sublimação, cara. Para fazer a sublimação. Eu não entendi direito o que é que tu tá falando. Quando tu libera o CO2 num palco, eles botam lá em estado de sólido, gelo, né? Gelo seco. Aí eles botam ali. E aí vai ter uma quantidade de CO2 muito grande. Então tu vai dizer assim, a densidade está maior de CO2 porque tem bastante gelo seco no palco. Não importa a quantidade que tenha, ele vai continuar sempre abaixo, porque é a energia cinética dele que é baixa, que não permite
a ele subir. Não tem nada a ver com densidade. Se o balão de hélio parar nesta região citada por ti, bastaria aquecer este gás dentro do balão, que subiria mais ainda. Exatamente isso. Sim, olha como o pessoal está entendendo. Antes de subir, ele vai expandir. Para subir, ele precisa expandir primeiro. Não, ele não precisa expandir primeiro. Ele poderia subir sem expandir. A questão toda é a seguinte, ó. Quando a gente associa o hélio, tu tá sempre falando de um balão, um balão de gás hélio. Mas se tu botasse um que não tivesse essa expansão, essa coeficiente de elasticidade, mas ele tivesse a quantidade de hélio suficiente, ele iria continuar subindo, porém a pressão ela ia aumentar, porque o diferencial entre a pressão interna e a externa ia ser maior, e ia chegar um momento que ia estourar esse recipiente. Mas ele, assim como o tubo subiu de água, porque tinha mais temperatura, tinha mais energia. Então o hélio também, ele subiria mesmo que ele não expandisse, porque ele está com uma maior energia ali dentro. Só que chegar uma hora que ia estourar bem antes do que um balão que ele tem a elasticidade suficiente para subir mais alto. Mas quem estourar é o balão. Olha só, Edivaldo, quem estourar é o balão. Mas o hélio continuaria. O hélio, isso que é importante. Você tem que. Olha só, Edivaldo, você precisa confinar as coisas dentro de alguma coisa. É por isso que quando eu te ofereci o experimento do CO2, você ficou sem resposta. Porque tudo você precisa depender de densidade. Prender as coisas dentro de um volume. Aí quando você não vê isso acontecer, você fica perdido. Você percebe que isso está fazendo mal à sua mente, cara? Que isso está tá prendendo sua capacidade cognitiva de enxergar o óbvio? Entendeu? Eu penso isso, eu estou querendo te ajudar, cara. Eu não tô puto contigo, não. Eu fico assim, triste, porque você precisa se despreender, cara. Você precisa sempre confinar tudo dentro. Vai explodir, mas o hélio vai continuar subindo. Esquece isso, cara. Negócio de confinar as coisas dentro de um volume. Variáveis fixadas. Fora da CNTP também. Oi? Eu consigo prever fora da CNTP também, mas, enfim. Não, tu não consegue. Tu tem que aplicar uma fórmula, no caso. Tu vai aplicar uma fórmula. Tá, exatamente. E deixa eu te mostrar como só um pouquinho, ó, isso aqui é bem importante, ó, tu falou isso, ó, não, eu consigo prever fora da CNTP. Eu te digo, não, tu não consegue. Tu aplica uma fórmula e essa fórmula dá sempre resultado errado. Porque se tu for pegar as comparações que estão previstas na fórmula da qual será a temperatura e a pressão à medida que sobe em altitude, não vai bater com a realidade. É apenas o desdobramento de uma fórmula. Tu aplica um conjunto de variáveis e vê os resultados em várias outras medidas que não correspondem com a realidade. Tanto assim, ó, vocês falam muito, ó, eu vi até o Felipe Furtado, né? Ele falando aquilo que o Lang disse, que vai diminuir a temperatura tantos graus a cada 5 quilômetros, a cada 1 quilômetro vai diminuir não sei quantos graus, né? Cara, isso não acontece. Se tu pegar um termômetro, às vezes, a mudança, ela se dá muito, mas muito distante da previsão. E a previsão é só a aplicação de uma fórmula. O mundo não obedece esse balizamento rígido que a física dá para simplificar a vida de vocês ali quando fazem os exercícios. Ela não é assim, é muito dinâmica a atmosfera para dizer que tu consegue prever algo. Por isso que as previsões do tempo, elas são geralmente sujeitas a margem de erro muito grande. Porque tu consegue prever só algo assim que está acontecendo próximo de acontecer, mas é uma probabilidade, não tem uma certeza de que aquilo vai acontecer. A atmosfera é dinâmica demais.